A empresa Klabin apresentou um resultado negativo, um lucro líquido negativo de 3,14 bilhões. E com isso ela está se tornando capa de noticiário, né? Bom, só que no meu entendimento, na minha análise, o resultado da Klabin não foi ruim. E aí as pessoas perguntam, mas como não foi ruim se teve 3,14 bilhões de prejuízo? O lucro líquido, o indicador lucro líquido, é um indicador que você precisa entender como ele foi formado. Porque para algumas empresas, de fato, é bem ruim quando ele vem negativo, mas para outras não significa muita coisa. Então hoje eu vou explicar para você como você deve interpretar o indicador de lucro líquido de uma empresa como a Klabin. Se esse é um assunto do seu interesse, fica comigo nesse vídeo e já deixa o seu like. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é facilitar a sua vida como investidor. Bom, vamos falar então desse prejuízo de 3,14 bilhões de lucro líquido aí que a Klabin teve, né? A primeira coisa que você precisa entender é o tipo de negócio da Klabin para entender que diversas vezes ela vai apresentar lucro líquido negativo e que isso nem sempre vai ser ruim. Olha só, a Klabin ela negocia um tipo de produto que é uma commodity, né? A celulose, que é o principal produto dela, é uma commodity. Então, as commodities, por sua vez, elas têm uma certa ligação com a alteração do dólar. Esse é o primeiro passo para você entender esse negócio. Então, quando o dólar sobe, as commodities, como são negociadas mundialmente, né, elas tendem a subir o seu valor também. Quando o dólar cai, né, frente à nossa moeda aqui que é real, é natural que o valor da commodity também caia. Então aí a gente já começa a entender que quando o dólar sobe, é bom para a Klabin. É bom por dois motivos. Primeiro, que mais da metade da receita da Klabin vem de exportação. Então ela exporta, recebe em dólar. Se o dólar está lá em cima, fica mais fácil para a empresa conseguir melhores resultados, né? Ela está vendendo o seu produto para uma moeda mais valorizada do que a nossa aqui, que é o real. Então já é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que como ela negocia uma commodity e a commodity ela tende a acompanhar a evolução do dólar, então se o dólar sobe, a commodity que ela negocia também sobe o preço e não só ganha na exportação, como ela também ganha no mercado interno. Então quando o dólar sobe, ela ganha de duas formas. Bom, esse é o primeiro passo para você entender. Agora olha só, a empresa Klabin, ela é uma empresa que ela trabalha com muita dívida, tá? Ela tem receitas aí previsíveis, ela tem uma boa previsão de caixa, então ela consegue fazer muito investimentos em novos projetos. A Klabin sempre foi assim e é por isso, inclusive, que ela tem tanta moral com as instituições financeiras. Os bancos, grandes bancos, até mesmo o governo, empresta dinheiro para ela mesma, porque eles conseguem enxergar que ela vai conseguir fazer boa gestão dessa dívida e pagar essa dívida lá na frente, tá? Inclusive, a gente consegue ver aqui ó, no release trimestral que ela está com um endividamento bruto de 27,6 bilhões. Essa é a dívida dela hoje, né? Falando em reais. E o endividamento líquido é 20,3 bilhões, porque ela tem aí 7,2 bilhões em caixa. Então, ela tem 7,2 bilhões em caixa, deve 27, então a dívida líquida dela é 20,3 bilhões. Então a gente pode ver que é uma dívida bem alta. Bom, e aí entra alguns detalhes que a gente começa a entender o porquê do prejuízo. A dívida da Klabin, a maior parte é em dólar. Aquilo que não é em dólar, a dívida que é em reais, ela faz swap para transformar essa dívida em dólar. E aí você precisa entender o que é swap, nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas como funciona? Ela tem uma dívida em real e quando ela faz swap, a correção dessa dívida se dá em dólar. Por que ela quer transformar a dívida dela em dólar? Porque a receita da Klabin depende muito do dólar, como eu acabei de explicar. Um pouco é porque ela exporta e um pouco é porque a commodity que ela negocia também está atrelada ao preço do dólar. Então veja bem, partimos de um cenário que o dólar está subindo, como agora. Então a receita da Klabin vai ser beneficiada por isso, mas em contrapartida a dívida dela vai ficar um pouco mais cara, porque ela tem a sua dívida atrelada ao dólar.
Mas por que então que ela deixa a sua dívida atrelada ao dólar, sendo que a dívida vai ficar mais cara quando o dólar sobe? Justamente para se proteger do movimento contrário. Porque imagine se o dólar cai. Se o dólar cai, gente, a receita da Klabin vai ser mais prejudicada. Por quê? Porque o recebimento que ela vai ter das exportações vai ser uma moeda mais desvalorizada, então o resultado não vai ser tão bom, e também o preço da commodity vai ser puxado para baixo. Então, isso vai afetar nos resultados da Klabin. Em contrapartida, como ela atrelou a dívida dela ao dólar, a dívida dela acaba ficando mais barata. Então a empresa faz isso justamente para se proteger quando a moeda estrangeira cai um pouco. Beleza? Aí, olha o que acontece. Essa dívida aqui, ó, de 27 bilhões que a Klabin tem, isso não é para pagar tudo amanhã, tá? A gente pode ver até o cronograma de vencimento dessa dívida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que o endividamento de curto prazo é tudo aquilo que é dentro dos próximos 12 meses, próximo ano, né? Então, o endividamento de curto prazo que a Klabin tem é de 1,3 bilhão de reais. Agora, o endividamento de longo prazo, que é de um ano para frente, é de 26,2 bilhão. Então veja que a maior parte da dívida está para longo prazo. E aqui embaixo a gente pode ver que o prazo médio para o pagamento dessa dívida aí, ó, é de 113 meses, ou seja, quase 10 anos a Klabin tem para pagar essa dívida lá para frente, tá? Então, é por isso que ela não tem tanta preocupação em atrelar essa dívida ao dólar. Porém, o que acontece, gente? Quando a empresa ela faz um swap para transformar essa dívida em real com efeito em dólar, o que acontece? Essa variação do período é contabilizada a cada fechamento do exercício. Então, quando a gente dá uma olhada aqui na DRE da Klabin, nós vamos ver isso. Olha só, a gente consegue ver isso aqui em resultado financeiro, ó, primeiro trimestre de 2020. Despesa financeira, 452 milhões. Receitas financeiras, ou seja, dinheiro pago, juros pagos e dinheiro que entra, né, juros recebidos do caixa que ela tem, 107 milhões. E aí, ó, instrumento financeiro, derivativos, swap. Quando está entre parênteses, significa que deu prejuízo, né? Fechou negativo. Quanto que foi esse swap aqui? 1,71 bilhão de reais. Ou seja, 1 bilhão 717 milhões de reais foi a variação negativa que ela teve. Por quê? Porque ela tem um swap que transforma essa dívida que ela tem em reais para dólar. Tá? Ou seja, o efeito é em dólar. Como o dólar subiu, essa dívida ficou 1,71 bilhão mais cara. Só que isso aqui, ela não tem que pagar agora. Ela tem que pagar pelos próximos 10 anos, que é o que a gente viu ainda há pouco aqui nesse vídeo. Porém, mesmo ela não tendo que pagar, contabilmente isso tem que ser declarado a cada fechamento. Então, nesse fechamento, como o dólar subiu muito, foi declarado que a Klabin teve um resultado negativo nessa operação de swap de 1,71 bilhão de reais, mesmo ela não tendo que pagar nada. E isso, inclusive, está escrito aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó, o valor de marcação a mercado de swap de taxa de juros no valor negativo de 1,71 bilhão de reais. Aí olha a última linha, o que diz assim, ó. É válido ressaltar que essas variações, que representam um total de 5,1 bilhão, não representam efeito caixa. Ou seja, esse dinheiro não sai do caixa. É só uma variação contábil. E como é uma variação contábil, vai para a DRE e é retirado do resultado que a empresa teve. No final das contas, a empresa contabilmente apresenta um prejuízo. Só que esse prejuízo não sai do caixa dela. O dinheiro continua lá, tanto que a gente consegue ver a variação de caixa da empresa. Vamos dar uma olhadinha no caixa dela agora. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que o fluxo de caixa livre ajustado da empresa, no quarto trimestre de 2019, ele tinha sido 679 milhões e esse ano foi 173 milhões. Ou seja, sobrou nesse ano aí, nesse trimestre, né, 173 milhões ainda limpinho lá, ó, dinheiro na mão da empresa. Isso é o fluxo de caixa livre, beleza? O que mais a gente tem que observar, então, para entender se os resultados da Klabin estão acontecendo, é o EBITDA, gente. Olha aqui, ó. No quarto trimestre de 2019, o EBITDA foi de 965 milhões.
E agora a gente teve ainda uma melhora no EBITDA, ou seja, o resultado da Klabin foi ainda melhor do que no trimestre passado. Foi de 1 bilhão e 28 milhões o EBITDA ajustado desse trimestre. Bom, para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou entrar nos mínimos detalhes aqui o que é um swap, tá? Mas você pode deixar aí nos comentários se quiser. Eu faço um vídeo exclusivo explicando o que é um swap cambial. Bom, espero que você tenha entendido melhor como funcionam os resultados, como a gente analisa uma empresa como a Klabin. Não é só a Klabin, tem várias outras empresas que têm um modelo de contabilidade parecido e que a gente deve avaliar dessa forma. Qualquer empresa que você vai avaliar, a gente tem que olhar o lucro líquido dessa empresa, mas nunca de forma isolada, gente. Você tem que olhar o lucro líquido e entender como ele foi formado. Se é só uma questão contábil, como aqui, a gente viu que o que detonou com o lucro da Klabin basicamente foi uma variação na moeda, no dólar, tá? Mas que isso não teve efeito caixa nenhum, não é um dinheiro que saiu do bolso dela. Ela teve 3,1 bilhão de prejuízo esse trimestre, mas isso não significa que a Klabin vai ter que ir lá, correr lá no banco agora e emprestar 3,1 bilhão para conseguir cumprir com suas obrigações. Tem nada a ver, tá? É só uma marcação a mercado, por conta do swap principalmente, né, que teve, mas que isso não gera efeito caixa para a empresa. Tanto que a Klabin ela é uma excelente pagadora de dividendos e ela não paga dividendo baseado no lucro líquido. A maioria das empresas paga os seus dividendos baseado no lucro líquido, através do payout, né? Então, payout 50%, teve um lucro de 100, 50 vai para dividendos. A Klabin não faz isso, por quê? Porque o lucro líquido dela altera muito pelo preço da commodity, que altera, e também pela variação do câmbio. Ela não conseguiria ter dividendos consistentes. Logo, o dividendo que é pago pela Klabin é calculado em cima disso aqui, ó, do EBITDA, tá? Então a gente pode ver que no trimestre passado ela teve um EBITDA de 965, ela pagou dividendo X. Esse trimestre o EBITDA foi maior ainda, ou seja, ela pode pagar ainda mais dividendos do que ela pagou no trimestre passado. Deixa aí nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida e se foi resolvido de uma vez por todas essa confusão aí que a galera faz quando a gente fala de análise de Klabin. Espero que você tenha visto também que a empresa não é uma empresa ruim, é simplesmente uma questão contábil que faz com que ela apresente prejuízo uma vez ou outra. Te vejo no próximo vídeo.